Oi, meus amores, boa noite. Começando mais uma live por aqui. Como de costume, eu vou colocar o título aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ser exemplo, né? Uma coisa que eu falo muito por aqui e hoje eu quero explanar por que eu defendo tudo isso, né? Por que que eu sempre tô falando sobre educação pelo exemplo. Quem for chegando aí, boa noite. Bem-vindo, Telinho. Obrigada pela sua presença. Eita, deixa eu ajeitar aqui. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a educação pelo exemplo, porque que eu falo tanto dessa questão do exemplo, de ser o exemplo, de ter uma prática assim no seu dia a dia. E quanto isso é poderoso para filhos, para alunos. Eu não sou mãe, mas eu sou pró, então eu pratico muito isso em prol dos meus alunos. Só que o que eu hoje percebo é que também tem muitos adultos que acabam seguindo nessa questão também. Gente, bem-vindo, Luiz! Bem-vindo, bem-vinda, Melanie. Pena que não corre, se não quer. Ai, tudo bem, Telinho, mas fico muito feliz de você ter aparecido. Muito obrigada de coração. Luiz, meu prof querido, também feliz em você estar aqui. Gente, eu não tô conseguindo acenar para vocês. Acho que tá com algum erro aqui no meu Instagram. Mas sejam todos muito bem-vindos. Então, eu deixei aí no comentário fixado qual é o tema, né, da nossa live de hoje. Eu trouxe esse tema justamente porque eu falo do projeto Seja Exemplo, é uma coisa que eu defendi muito no ano passado e que hoje eu percebo que não foi só para os meus alunos, né? Hoje eu vejo tantos adultos me pedindo indicações, dizendo que de certa forma eu inspiro ou ajudo eles, então eu vejo que o projeto Seja Exemplo cresceu ao ponto de atingir também adultos que não era bem o meu público em educação. E aí hoje eu digo que tem mais a ver com o meu estilo de vida. Bem-vindos todos que estão chegando. Obrigada, Luiz. Fico muito feliz em ter todos vocês aqui. Só desculpa eu não estar conseguindo acenar. Eu tô com outro celular, não sei se é isso. Eu tô tentando clicar aqui no acenar e não tá indo. Mas sejam todos bem-vindos. Bom, eu quero começar essa live usando algumas frases que é muito conhecidas, né? Pra gente comparar um pouco. Uma delas é uma que eu nunca gostei, desde criança não gostava dessa frase, eu vi muito quando era criança e mesmo não entendendo muito bem, eu detestava essa frase, que é: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Né? Então essa era uma frase que eu ouvi muito dos adultos quando era criança e eu achava injusto, né? E hoje, como pedagoga, psicopedagoga e orientadora educacional, eu percebo como é falha essa frase. Porque, como assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Né? Se a criança aprende tanto pela imitação, e por que você pode fazer e eu não posso? Aí muitas vezes a pessoa fala, porque eu sou adulto, porque eu sou vacinado, porque eu me sustento, mas para a criança isso não tem um poder tão forte. Então essa frase, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não tem poder, principalmente com criança. É muito complicado você educar dessa forma, era uma frase que eu não gostava e que hoje eu entendo com todos os estudos que eu venho fazendo que realmente ela é super falha. Nogueira, bem-vindo. Edu, bem-vindo. Tudo bem com você, meu amor? Tô bem, graças a Deus. E você? Milânia, não é isso? Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Então, assim, essa primeira frase, eu acho que ela é muito falha, mas muitos pais, muitos professores usam muito para aquela coisa, eu sou adulto, eu posso, a criança não pode. Mas isso é muito perigoso, porque não vai funcionar. Né? Por mais que você ache, eles podem até fazer por obediência, mas não porque acreditam naquilo. Então, por obediência, por respeito, por medo, eles vão deixar de fazer aquilo por causa não, minha mãe não quer que eu faça, meu pai não quer que eu faça. Aí eles vão parar de fazer realmente, mas não tem poder. Então, se vocês puderem, principalmente quem são pais, ou até que não sejam pais, porque eu, como eu disse, não sou mãe, mas convivo muito com criança, tenho muitos seguidores, crianças e adolescentes, por causa da minha profissão.
Quem puder, tira essa frase do seu vocabulário, do seu discurso, que é a frase: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não funciona com a educação, principalmente de crianças e adolescentes, tá? Não tem poder. Obrigada, Luiz! Bem-vindo todos que estão chegando. Então, qual é a frase que eu diria que exemplifica a educação pelo exemplo e que realmente faz efeito? A palavra convence, o exemplo arrasta. Eu diria que a palavra nem sempre convence, porque assim, tá, a palavra pode convencer ou não, mas o exemplo ele sempre arrasta. Então essa eu acho uma frase muito mais poderosa para você trabalhar com crianças, adolescentes e até adulto. Quando você dá o exemplo, você arrasta pessoas. Hoje eu vejo muito isso aqui no meu Instagram, eu vejo que as pessoas me seguem, principalmente por causa do meu estilo de vida. Apesar de eu ser professora, pedagoga, psicopedagoga, hoje a maior parte dos meus seguidores me seguem, que não são amigos, né? Me seguem por causa que eu gosto do que você divide de vida saudável, de cuidado com o corpo, com a saúde física, mental, as dicas, então o seu dia a dia. Então muita gente hoje me segue mais por causa disso do que por causa da questão de eu ser professora. Então o exemplo tem um poder muito grande. Elis, meu amor, bem-vinda, bem-vindo todos que estão chegando. Sou mãe, mas não gosto dessa frase também, exatamente. Que bom que uma mãe não gosta dessa frase. Porque eu, como filha e como criança, ouvi muito e detestava essa frase, gente. E agora com os estudos, né, pela minha profissão, é que eu tenho certeza. Não funciona, gente, não funciona. Então esquece isso, a pessoa vai te obedecer só por medo, por obediência, por respeito, mas não porque ela acredita naquilo e uma hora ela vai te imitar. Então tem uma coisa que acontece muito com essa frase, que é o seguinte: às vezes a criança obedece, deixa de fazer uma coisa. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, deixa eu ver aqui, beber, pronto, bebida alcoólica. A gente sabe que criança não pode beber, né? Mas a criança, o pai vai e fala: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então o pai vai lá, bebe, o pai e a mãe bebe e manda a criança não beber. Ela vai te obedecer, tá? Até certo ponto. Porque ela sabe que tem que te obedecer, que te deve respeito e obediência, então ela não vai beber. Mas se você quer que ela nunca beba na vida, você teria que ser o exemplo de não beber. Não tô dizendo aqui, não tô aqui querendo polemizar se beber é certo ou errado. É só um exemplo. O que é que vai acontecer? A criança vai deixar de beber só enquanto ela é proibida. Quando ela ficar adulta, mesmo que ela não perceba, ela vai querer fazer a mesma coisa que o pai. Isso vale para bebê, isso vale para cigarro, isso vale para todas as coisas que as crianças não podem e os pais podem. E o que não tem a ver com idade, aí é mais difícil ainda de vocês convencerem que eles não podem fazer. Tá? Mas o que tem a ver com idade, eles vão dizer: tá bom. Inclusive, isso vai ouvir muito de adolescente: não vejo a hora de completar 18 anos para poder fazer aquilo. Porque ela tá vendo você fazer, ela cria a curiosidade de saber: será que aquilo é bom? Que gosto tem? Que satisfação vai dar para mim? E por isso que o exemplo arrasta, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Então, assim, isso já era uma coisa que eu já sabia, né? Desde de adolescente eu comecei a perceber muito isso, e isso me intrigava muito. Quando eu comecei a estudar a educação, isso ficou mais claro, mas eu ouso dizer que não foi só na educação que ficou mais claro aqui com o meu perfil do Instagram. Porque quando eu não dividia muita coisa aqui no Instagram, eu impactava poucas pessoas. Quando eu comecei a dividir as coisas aqui no Instagram, eu fiz: meu Deus, como é poderoso o exemplo. Já teve gente que me chamou no direct e disse que começou a treinar por causa de mim. Já teve gente que me chamou no direct e disse que começou a beber mais água por causa de mim. Fazer meditação, que é uma coisa que eu tenho incluído muito no meu dia a dia. Muita gente tem um certo preconceito com meditação, acha que tem a ver com religião e tal. E como eu sempre mostro aqui que não tem nada a ver com isso, teve gente que já falou: eu comecei a fazer meditação por causa de você. Eu comecei a fazer algo que eu gosto. Eu comecei a ler. Então, com o meu perfil do Instagram, eu percebi a força mais ainda disso, de como o exemplo arrasta. E eu também faço isso, gente. Eu sigo perfis que me inspiram. Então, eu quero malhar mais, eu vou seguir pessoas que tem a atividade física no seu dia a dia. Eu quero ler mais, eu quero aprender mais sobre algum tema, sobre marketing digital, seja o que for. Você começa a seguir pessoas que fazem aquilo, que têm aquilo na vida, para ser o seu exemplo. Então, se a gente faz isso sem nem perceber, por que a gente não faz agora de forma intencional para educar essas crianças, esses adolescentes? Né? E até também os adultos, por que não? Né? Então, assim,
funciona com qualquer idade, né? Por mais que a gente... Bem-vinda, gente, quem tá chegando. Boa noite, receitinhas. Boa noite, Lourdes. Obrigada a vocês pela presença de vocês. Então, e Lourdes, como professora, vai assinar embaixo aqui em tudo que eu tô falando. Essa questão do exemplo, arrastar, ele funciona para qualquer idade, tá? É muito mais poderoso com criança, mas funciona para qualquer idade. O exemplo sempre vai arrastar. Não adianta você falar, coma fruta todo dia que é saudável, se for um nutricionista, por exemplo, e você não faz isso. Não adianta você falar, leia livros, a gente que é professora aqui como eu, como Lourdes, e você não dá um exemplo de ler, você não tem um hábito de leitura. Então, serve para todas as idades, sempre vai funcionar para todas as idades. Mas por que eu digo que funciona mais para criança? Digo que funciona mais porque a aprendizagem, a primeira forma de aprendizagem da criança é a imitação. Então, se ela aprende a falar, ela aprende imitando as pessoas que estão ali dentro da casa dela. É por isso que a criança aprende a falar a língua das pessoas da casa dela. Se uma criança brasileira for pequenininha, morar em um outro país que fale outra língua, ela vai aprender aquela outra língua muito mais fácil do que vai aprender o português, porque é a língua que ela está convivendo. Então, a criança, ela aprende por imitação. Quando ela fala papai, mamãe, quando ela fala gagá, ou seja lá o que for, ela tá aprendendo porque alguém tá falando para ela. É um exercício que eu fiz muito com minha sobrinha, né? Eu falava isso com minha irmã. A criança, ela não vai me chamar de tia ou de tai porque ela escolhe, é porque ela vai ver. Então, como é que eu sempre chamei Bia? Titia, até hoje ela me chama de tia. Hoje a Bia tá com 5 anos, ela aprendeu a me chamar de titia. Quando ela ouve, e eu faço isso até com as outras pessoas, eu não falo, vá pedir isso pra Gil, vá pedir isso pra Gil, eu falo, vá pedir isso pra sua mãe, para que ela não acostume a chamar a mãe pelo nome. Se eu vou falar com a avó, a gente não fala, peça ali pra Vilma. Não, peça ali para sua vovó. Então a criança ela vai aprender ali pela imitação. Então você tem que mostrar, falar para ela as coisas que você quer que ela aprenda a falar. Muitas crianças, por exemplo, às vezes aprendem palavrões porque ela ouviu alguém falar. A criança não cria aquele palavrão. Ela ouviu alguém da família, algum vizinho ou alguma pessoa, algum coleguinha da escola falando. Então a criança, por essência, por início, ela aprende por imitação. Então se a gente sabe, e quem não sabe não vai poder mais dizer que não sabe porque tá sabendo aqui agora. Se a gente sabe que a criança aprende de início pela imitação, vamos usar isso porque isso é poderoso? Se eu quero que a criança escove os dentes todo dia naquele horário, se eu quero que a criança durma naquele horário, se eu quero que a criança leia, se eu quero que a criança... Todo e qualquer mínimo hábito e aprendizagem que você quer que uma criança faça, faça você também. Vai ser muito mais poderoso que você falar, vá pra cama, larga o celular, vá ler um livro. O que adianta você falar, vá ler um livro e você tá pendurada no celular? Não funciona, gente. Pode funcionar, mas não funciona por muito tempo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Com certeza. Isso, amiga. Obrigada. O professor sempre concorda com a gente, né? Bem-vindo quem tá chegando. Caveira da Notícia, Nau, Eduardo. Obrigada, meus amores, pela presença de vocês. Então, assim, a gente já sabe que na educação infantil, na criança, e aí eu não tô falando só de escola, eu tô falando principalmente de família, né? A educação pela imitação, ela é natural. A criança aprende imitando. Ela vai aprender a subir escada, a descer, a fazer qualquer coisa, imitando. Então, use isso que é poderoso. Comece a dar exemplo nos mínimos detalhes. É incrível como uma criança gosta de, por exemplo, na hora de escovar o dente, e escovar ali com o pai, com a mãe, com um irmão mais velho, com alguém que está ali escovando com ela. Agora, se falar, vá para o banheiro escovar o dente, eles vão botar dificuldade. Vá dormir e você fica acordado assistindo TV ou no celular. É muito mais complicado de você educar uma criança dessa forma, tá? Então, assim, por que a educação, por exemplo, funciona para qualquer idade? Por causa de 3 elementos básicos. Um, que eu acabei de falar, que é a imitação, que tem aí relação muito com a educação de crianças, né? Ela aprende naturalmente por imitação, mas também tem o segundo elemento, que é a curiosidade. A criança, e aí no caso da curiosidade não é só para criança, a criança é muito curiosa, mas olhe para todas as idades. Quando você começa a falar de algo que você está fazendo que é diferente, ou você começa a mostrar algo que você está fazendo que é diferente, cria a curiosidade nas pessoas. Inclusive muita gente de marketing está fazendo isso, né?
principalmente marca digital. Desperta a curiosidade para a pessoa querer conhecer uma marca de roupa, uma marca de sapato, perfume, seja lá o que for. Né? Então, o segundo elemento que eu considero que educação pelo exemplo funciona muito é a curiosidade. Quando a pessoa vê o outro fazendo, ela fica curiosa. Que poder tem aquilo que ela está fazendo? Aquilo ali é bom, aquilo ali é ruim? Que gosto tem se for comida? Que benefício vai trazer se for algo relacionado à saúde? Será que funciona se for algo relacionado a ganhar dinheiro? Então a pessoa fica curiosa. Ah, minha amiga tá fazendo aquilo ali, eu vou fazer também para ver se funciona e como funciona. Por isso que eu digo que funciona para qualquer idade. E a criança é curiosa por natureza, né? Então ela vai querer fazer junto, inclusive o que se torna perigoso. Se for uma coisa ruim, né, que seja perigosa para a criança, se você faz na frente da criança, a criança pode te imitar por curiosidade e acabar acontecendo um acidente. Então, muito cuidado com relação a isso. Sempre dê esse exemplo nas reuniões de pais. É excelente, a gente tem que sempre fazer isso, Lourdes, porque às vezes os pais não percebem, né? Às vezes os pais não percebem que você, principalmente, o principal exemplo das crianças são os pais. E às vezes eles não percebem que um mínimo detalhe faz a diferença na educação dos filhos. Boa noite, Rian, meu amor! Que saudade de você! Saudades imensas de você. Já usei muita educação, por exemplo, com o Rian, viu? Então, assim, como eu disse, são 3 elementos, né? O primeiro, eu falei que é a imitação. O segundo, podem ter outros, tá, gente? Mas é o que eu considero e o que eu enxergo de mais relevantes. O primeiro é a imitação. O segundo é a curiosidade. E o terceiro é a inspiração. Quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente gosta do que ela faz, a gente se inspira naquela pessoa. Então, às vezes, Rick, tô na dúvida se é Riquelme ou se é Henrique. Tô na dúvida, mas bem-vinda aí quem tá chegando. Eu fiquei na dúvida agora dos dois, não tenho certeza. Bom, então assim, a inspiração é outra coisa que funciona. Quando a gente gosta de uma pessoa ou do que ela faz, a gente se inspira nela. E aí é o poder das influências, das famosas, para o bom ou para o mal. Então, se uma pessoa que é muito famosa, que tá crescendo aí nas mídias sociais ou na TV, começa a fazer uma coisa, muita gente que se inspira nela vai querer imitar. E isso pode ser para o lado bom ou para o lado ruim. Por isso que a gente também tem que ter muita atenção o que é que as crianças e adolescentes estão assistindo, quem é que eles estão seguindo nas redes sociais. Porque vamos dizer que eles gostam de um cantor. Aí o cantor tem uma vida super saudável, não sei o que, ele vai querer fazer aquilo. Mas também se for um cantor que faz alguma coisa de errado, de inconveniente para a idade dele, ele vai querer fazer. E se os pais não deixam, os adolescentes então vão fazer escondidos. Então tomem cuidado com isso. A inspiração, ela é poderosa. Eu fico muito feliz, muito grata quando as pessoas chegam para mim e dizem que se inspiram em mim. Isso é muito gratificante e faz eu cada vez mais fazer mais lives, porque assim, fazer live não é só fazer live, é procurar tema, é estudar, é fazer roteirinho. Eu tô aqui, ó, com roteirinho, né? Então, assim, pensar, estrutura. Eu, como pedagoga raiz, faço roteiro, gosto de planejar. Eu não chego aqui e falo simplesmente, vou falar sobre tal tema e solto o tema aqui. Não, eu geralmente planejo, eu organizo. Então, é por isso que eu ainda continuo fazendo, fiquei um tempo sem fazer e tô voltando, pelas mensagens lindas que eu recebo, dizendo que eu inspiro vocês. E isso me deixa muito feliz. A inspiração, ela é poderosa, pro bem ou pro mal. Então, cuidado quem tá inspirando vocês e cuidado quem tá inspirando os seus filhos. São pessoas que estão dando inspirações boas, positivas, bons exemplos. Então, esses são os 3 elementos que eu considero assim que faz a educação pelo exemplo ser tão poderosa. A imitação, a gente imita sem nem perceber, as crianças por natural, né, da educação, mas até nós adultos imitamos. Eu dou um exemplo bem interessante, eu já trabalhei muito viajando, né, muito mesmo viajando, na época da faculdade principalmente, e eu percebi que eu pego sotaque fácil. Eu até hoje, quem já foi meu aluno aí vai saber que eu chamo muito meus alunos de moço, moça, mocinhas e mocinhos. Eu peguei isso quando eu trabalhei na Chapada, que o pessoal fala muito ô moço, ô moça. Isso é, vamos dizer assim, um pouco de linguajar da região, né? Eu percebi, ao trabalhar muito em interiores, em estados diferentes e tal, viajando muito, que eu pegava sotaque fácil. O que é isso? É imitação.
né? Você vai para um lugar, fica lá 15 dias, uma semana trabalhando, um mês, você acaba pegando o jeito da pessoa, você pega o ritmo da pessoa. Se você ficar um período curto de tempo em um local, você acaba pegando sem nem perceber. Imagine dentro de casa, imagine na família, né, na convivência. Então, por isso, a imitação acontece em qualquer idade e é super poderosa. A questão da curiosidade, todos nós, ser humano é curioso por natureza, né? O ser humano é curioso por natureza, a criança mais ainda. E a inspiração, que é super poderosa. Então, fiquem atentos a isso. E, como eu falo, o exemplo pode ser para o bom ou para o ruim. Vamos usar para o bom, vamos usar para fortalecer a educação da comunidade como um todo, né? De crianças, adolescentes, adultos, idosos. Vamos usar o exemplo de forma positiva. Bom, observe, para vocês entenderem, os filhos. Sempre a gente fala, ele é igualzinho ao pai, ele é igualzinho à mãe. E aí eu não tô falando de aparência física, eu tô falando de jeito, né? De personalidade, de forma de ser. Isso acontece muito. Por quê? Porque ele aprende convivendo. E aí, um dado bem importante de vocês saberem é que, assim, a personalidade, ela é criada por vários fatores. E aí eu vou destacar dois principais que a gente percebe mais um e o outro às vezes a gente ignora. O que a gente percebe mais é a genética. Ele parece muito com o pai, ele parece muito com a mãe, ele parece muito com a avó. Tem o gênio fácil ou o gênio difícil do pai, da mãe, da avó. A gente sempre fala isso. E realmente, de fato, a gente herda algumas características dos nossos familiares de forma genética. Só que às vezes a gente ignora um outro fator que forma a personalidade, que é o convívio social. Então, se você tem uma criança, independente com quem ela vai ser criada, ela vai pegar um pouquinho da personalidade de cada um sem perceber, não é intencional, gente. O convívio social faz isso. Então, às vezes a criança tá ali convivendo com um pai que gosta muito de ler, com uma mãe que gosta muito de ler, naturalmente ela vai começar a pedir livrinhos, ela vai querer sentar para ler junto com os pais, naturalmente ela vai imitar. Então, a personalidade, ela é formada de vários aspectos e eu destaco aqui principalmente a genética e o convívio social. Então, vamos levar em consideração esse convívio social e fortalecer isso. A gente pega ali o que é que a gente quer que a criança aprenda e a gente pratica. Isso é poderoso. Tem uma imagem que eu vi uma vez na internet, né, de uma mulher com a criança lendo um livro e aí uma outra mulher passa e fala: como você conseguiu convencer seu filho a preferir ficar no livro do que ficar no celular? E ela simplesmente mostra fazendo. Então, assim, a mãe estava lendo e, consequentemente, o filho também estava. Se você fica o tempo todo no celular, consequentemente, o seu filho também vai querer ficar o tempo todo no celular. A gente imita em tudo, gente. Uma coisa aqui que eu olhei aqui agora pra mim e lembrei: unhas grandes. Eu sempre gostei de unhas grandes. E só recentemente que eu vim perceber que era por causa de minha mãe. Minha mãe, quando eu era criança, minha mãe batia na porta com as pontas das unhas. Né? Cada um lá em casa, né, tinha um jeito de bater. Tinha um jeito, quando o painho batia na porta, a gente sabia que era painho, quando maninha batia também. Maninha batia com a ponta das unhas, né? E as unhas grandes. Eu sempre quis ter unhas grandes. Né? E hoje, até hoje eu cultivo. Quando eu era criança eu podia? Não, porque criança não pode ter unha grande demais, não sei o quê. Aí é um exemplo perfeito que me lembrei aqui agora, daquela coisa de que a criança vai te obedecer, não vai fazer o que você mandou, enquanto ela sabe que é proibido. Quando eu era criança eu sabia que era proibido eu ter unha grandes. Foi só eu ficar adulta, eu comecei a criar unha. Porque eu não podia porque era criança, mas agora eu posso. Entende? Por isso é poderoso. E talvez minha mãe não tenha nem noção do quanto me influenciou hoje a unha grande. Hoje ela não usa unha grande, mas eu sou apaixonada por unha grande. Meu cunhado fala: aprendi a gostar de ler vendo meu pai lendo. Excelente exemplo, Elis. Excelente exemplo. Eu considero que eu também, meu gosto pela leitura, porque eu sempre vi minha mãe estudando. Eu falo pela leitura e pelos estudos. Eu sempre vi minha mãe estudando. Eu até brinco dizendo que eu competia com os estudos. Às vezes eu queria a atenção de minha mãe estava estudando e não podia me dar atenção. E aí acaba que você faz isso junto, né? Você começa, muita gente fala que eu estudo demais. Tive a quem puxar, né? Genética e socialmente, convivendo com pessoas que sempre estudaram muito. Isso é muito poderoso, gente. Vocês não têm noção do quanto. E aí vale salientar que não é só exemplo dos pais. E aí eu coloco até o meu exemplo, né? Eu não sou mãe, eu sou madrinha, professora, orientadora, mas não sou mãe.
E a criança nunca tem só os pais como influência, como exemplo. Como eu disse, pode ser um famoso, pode ser uma pessoa famosa que eles acabam imitando e tal, mas também amigos da escola, né? Adolescente mesmo imita muito os colegas do grupo, né? Ah, todo mundo gosta de, sei lá, de pagode, de rock, de funk, eles acabam sendo influenciados pelo meio, né? Então, a gente tem que ter consciência também que não é só os pais. Os pais têm um papel importante nisso, mas não só eles são exemplos, tá? Professores, amigos, outros familiares, famosos. Hoje com o Instagram também, os digitais influencers, as pessoas que a gente segue, né? E eu vou dar até um exemplo aqui de algumas questões que eu vi que meus alunos mudaram com relação a mim, que eles mesmos sinalizaram. Eu tenho aqui no meu Instagram, se não me engano foi uma postagem do ano passado, um vídeo que eu achei muito fofo de uma aluna minha, chamada Ruth. Ela fez um vídeo com a bonequinha dela fazendo atividade física. E ela me mandou a seguinte mensagem: Pro, minha boneca, eu não lembro o nome, mas era uma Barbie. Aí ela coloca assim, minha boneca, de tanto ver seus stories, dividindo que a senhora faz atividade física, ela também quis fazer atividade física e gravou um vídeo para te mandar. E me mandou, o vídeo é muito fofo, ela teve todo o cuidado de gravar a bonequinha fazendo o exercício para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e me mandar. Você acha que isso não é um exemplo poderoso? Ela e outros alunos meus começaram a sair mais do sedentarismo por ver meus stories de atividade física. Tem alunos que começaram a ler por eu falar tanto de leitura. Tem alunos que detestavam beber água. E como eu sempre tô com a garrafinha do lado, dando aula, fazendo live, aqui mesmo, eu tô com a garrafinha aqui do lado. Além de eu ganhar garrafinhas, é um presente que eu sempre ganhei muito de alunos, porque eu falo, sempre a senhora tá bebendo água, vou te dar uma garrafinha. Ganho muitas garrafinhas, já fiz várias lives com garrafinhas que alunos me deram. E eles mesmos também começam a beber mais água por causa disso. Então, eu como professora, eu acabo sendo exemplo para eles. E você acha que eu não tenho um cuidado também com o que eu posto, com o que eu divido com vocês por causa disso? Eu tenho muitos alunos e ex-alunos que me seguem. Então, assim, tudo que eu posto, eu tento pensar. Lógico que eu não quero fazer uma coisa aqui engessada. Ai, não, vai ser tudo muito milimetricamente pensado. Não, mas eu tenho cuidado de não postar coisas que sejam influências negativas. Uma que eu procuro não fazer isso na minha vida, mas também porque eu sei que tem minha sobrinha, tem minhas afilhadas, tem meus alunos, meus ex-alunos que estão sempre olhando minhas redes sociais. E aí, por isso, eu divido coisas que sejam pertinentes, que possam ajudar para eles, ou coisa que seja simplesmente meu dia a dia, que seja leve, que não tenha influência, apesar que mesmo quando a gente acha que não tem influência sim. Professor é muita influência, exatamente, Lourdes. Eu lembro, né, que eu já tive várias conversas com professores que eles falam assim, tem alunos que pensam que a gente não é gente, né? Coisas simples que eles falam, a senhora faz isso. Eu tenho uma professora que era uma amiga minha, que ela era muito engraçada, e ela disse que uma vez encontrou um aluno na praia, ela tava de biquíni, né? Na praia, de biquíni. Aí o aluno fez assim, professora, a senhora de biquíni na praia? E ela respondeu, mas eu não sou um ET, eu sou um ser humano como qualquer outro que tem o direito de estar na praia de biquíni. Né? Então, assim, às vezes os alunos até colocam a gente em um mundo de professor não vai fazer aquilo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o professor é muita influência. Lógico que a gente não precisa viver uma vida, não vou pra praia, não vou... Não, isso pra mim já é exagero. Mas a gente tem que tomar cuidado sim com o que a gente divide, porque a gente é influência. A gente é um tipo de influenciador também, né? Seja pelas redes sociais ou seja na vida pessoalmente, porque os alunos, eles olham a gente como referência, tá? Inclusive, hoje, por eu usar o meu cabelo natural, cacheado, black, tem alunos que falam, né, principalmente alunas, que se veem representadas, né, porque muitas vezes não tinham um professor, uma professora, principalmente por eu aparecer muito, ter canal no YouTube, aparecer aqui no Instagram, então muita gente começa a me ter como referência também nessa questão do cabelo, o que eu acho muito legal e fico muito feliz em ser essa referência.
Então, assim, se você quer ser o exemplo, se você quer dar um exemplo, você tem que entender que discurso e ação tem que estar em sintonia sempre. Não adianta você dizer que faz aquilo, que aquilo é bom, seja o que for, e você não praticar. Então, discurso e ação vão ter que estar sempre em sintonia. Você fala que tem que beber bastante água, você tem que beber bastante água, lógico, dentro aí do limite. Você fala que tem que ler, você também tem que mostrar que lê. Você fala que estudar é importante, você não pode ser uma pessoa desinteressada pelo estudo. Então, tudo você tem que, de certa forma, dar o exemplo para que realmente as pessoas falem, ela fala uma coisa e faz outra, não vai ter poder. Né? Então, discurso e ação tem que estar em sintonia. Uma coisa que eu costumo dizer é que ser exemplo, para mim, ajuda os outros e me ajuda. Porque assim, eu sei que quando eu estou tentando ser exemplo para outra pessoa, eu estou ajudando, eu estou educando essas outras pessoas. Mas ao mesmo tempo também me ajuda, porque eu vou evoluir sempre. Se eu quero ser um bom exemplo para os meus seguidores, para os meus alunos, para as crianças da minha família, eu vou estar sempre buscando ser uma pessoa melhor. Então, quando eu penso em ser exemplo, eu acabo ajudando os outros, mas eu também me ajudo. E não se trata aqui de ser perfeito, e sim de buscar sempre ser sua melhor versão, de sempre estar evoluindo, de sempre estar buscando ser uma pessoa melhor. E aí é por isso que eu digo que o ser exemplo é tão forte, porque é forte para quem está te seguindo, para quem está te tendo como exemplo, mas se você coloca isso como missão de vida, como eu coloco, é forte para você também. Porque você começa a se sentir bem e a buscar ser sempre a sua melhor versão para que você possa dar bons exemplos para outras pessoas. Então, para mim, isso é super poderoso, me ajuda muito e me motiva muito a continuar nesse projeto. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Sim. Quando eu falo que ação e discurso tem que estar alinhado. Isso tem a ver até com as coisas que eu divulgo, com as marcas que eu divulgo, com as coisas que eu indico para vocês. Eu só indico o que eu realmente uso e realmente acredito. Então, se eu indico aqui, por exemplo, a doTERRA, que para mim já é um estilo de vida, é porque eu uso, porque eu acredito e porque mudou a minha vida. E eu vejo mudar a vida de várias outras pessoas da minha equipe, como a Lourdes, como a Elis, que está aqui, como outras pessoas da minha equipe e mundo afora, né? Já que a doTERRA é uma empresa mundialmente conhecida. Quando eu indico, por exemplo, os treinos que eu faço, a queima diária, é porque eu vivo isso há mais de 4 anos, já estou chegando já no 5º ano de queima diária. Então, eu só indico hoje o que eu uso e o que eu acredito. Né? Seja qual for a marca que eu resolva indicar daqui para frente, vai ser sempre algo que eu use e que eu acredite. Porque para mim, discurso e ação tem que estar alinhado. E que eu use também, né? Então, eu acho assim uma hipocrisia quando vem uma pessoa e começa a divulgar uma marca, seja lá o que for, e que não usa, não gosta, não tá alinhado com seus ideais. Então, é uma coisa que eu prezo muito. Para eu indicar, eu tenho que conhecer, eu tenho que gostar, eu tenho que usar, porque para mim é muito forte e muito importante o discurso e a ação estarem alinhados. Quando eu falo da inspiração, gente, eu acho que a gente tem que inspirar e também ter inspirações. Acho que a gente pode desistir de algumas coisas ou perder a força de algumas coisas se a gente não tiver inspirações. Então eu recomendo que vocês sempre tenham pessoas que te inspirem. Eu quero começar a ler mais, a meditar mais, a treinar mais. Procure pessoas que fazem isso. Você quer evoluir como ser humano? Comece a procurar pessoas que sejam referência para vocês, que sejam inspiração, que sejam líderes, que de alguma forma te motive e te inspire. É o que eu faço. Eu tenho pessoas que eu já deixo salvo no meu Instagram, por exemplo, para eu olhar os stories, porque são pessoas que me motivam, que me ensinam, que me trazem alegria ou que me ensinam algo. Procure pessoas assim também. Às vezes a gente fica tanto tempo perdendo nas redes sociais, olhando a vida alheia, olhando tudo. A rede social é para isso sim, mas procure pessoas que possam te ajudar de alguma forma, te inspirar, te trazer coisas boas. Isso vai fazer a diferença na sua evolução pessoal, tá? Eu faço isso e fico muito feliz quando pessoas me dizem que eu estou na listinha lá de inspirações, seja porque eu gravo vídeos, né? Tem gente que fala, eu te sigo porque você grava vídeos, porque você me inspira a gravar vídeos.
Seja porque às vezes eu faço umas loucurinhas aí, né? Como eu gravei recentemente um vídeo dançando. Seja pelo meu estilo de vida, por eu usar doTERRA, por eu praticar atividade física, por eu fazer meditação. Enfim, eu fico muito feliz quando vocês dizem que eu sou inspiração, como professora também. Mas eu também busco essas inspirações, eu busco professores que são referência para mim, eu busco escritores, eu busco personal trainer, pessoas que tenham a ver com o meu estilo de vida, com o que eu quero, para que elas me inspirem e me dê forças para continuar, tá? E isso é muito importante que vocês também façam. E assim, para fechar, eu digo que é gratificante quando vocês percebem que o seu exemplo pode mudar, nem que seja uma parcelinha do mundo. Porque de pedacinho em pedacinho, ou como a gente fala, de gotinha em gotinha, como a gente fala na doTERRA, a gente pode mudar vidas. Então é muito gratificante quando você percebe e pratica isso. Percebam que vocês podem mudar o mundo com pequenas ações. Quando a gente fala, por exemplo, de não jogar um lixo no chão, né? Pequenas ações mudam o mundo. E se essas pequenas ações servirem para dar exemplo e para educar outras pessoas, melhor ainda. Então eu faço isso quando eu falo da doTERRA, porque a doTERRA pode transformar a sua vida através de uma qualidade de vida muito melhor, saúde física, mental, emocional e até financeira, por que não? Mas também nas outras questões, quando a gente dá exemplos positivos de ações, quando a gente dá exemplos positivos de rotina, de dia a dia, é gratificante e a gente pode sim, mesmo que seja uma pessoa que eu mude, uma pessoa que eu ajude, eu já fico feliz. Quando a gente fala em rede social, quando a gente fala nessas tecnologias imensas que a gente tem, que a gente atinge cada vez mais pessoas, isso se torna ainda mais poderoso. Então usem isso para o positivo. Infelizmente já tem muita gente usando para o negativo, então usem para o positivo. Influenciem positivamente as pessoas, tá? E sempre pratique o que você defende. Sempre pratique o que você defende. Se você defende uma vida saudável, pratique uma vida saudável. Se você defende que a pessoa estude bastante, que leia bastante, pratique isso. Tudo que você defende, você tem que praticar, porque seu discurso e sua ação tem que estar alinhado. E assim, aí sim, você vai influenciar pessoas e você vai arrastar. Naquela máxima de que o exemplo arrasta. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Alguns entraram, saíram. Fiquei muito feliz com a contribuição de vocês aqui no chat também, né? Minhas amigas professoras, minhas amigas que também contribuíram aqui. Fico muito feliz com a contribuição e participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem não pôde ver ao vivo, que estiver vendo a gravação, também muito obrigada pelo carinho. Espero que de alguma forma esse conteúdo te ajude a entender o poder do exemplo e como isso pode ajudar na educação das novas gerações, porque às vezes a gente não percebe, a gente tem vamos dizer assim, um mecanismo super poderoso, né? Principalmente com as redes sociais, de educar. Educar pelo exemplo é poderoso, funciona e eu ouso dizer que é a forma que mais funciona de educação, tá? E vale para tudo. Vale para todas as idades, vale para tudo que você queira ensinar, inclusive, infelizmente, para ensinar coisa errada. Mas vamos ensinar as coisas certas. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho que eu tenho recebido diariamente. Peço desculpa para quem eu tô demorando um pouquinho de responder, porque eu nem esperava mais tanta mensagem como eu tô recebendo, mas eu sempre respondo todo mundo. Eu posso demorar, mas eu sempre respondo. Um beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima live na próxima quarta-feira. Beijos, boa noite!